Graça e paz, meus irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos no nosso Manancial do Meio-Dia. Hoje, dia 12 de setembro de 2020, sábado, estamos celebrando mais um dia que o Senhor nos concede. E no Manancial, refletindo, meditando, compartilhando um pouco da palavra do Senhor, para que possamos, neste dia, caminhar dentro da orientação do nosso Senhor Deus, através da graça de Cristo Jesus. Quero convidar você a me acompanhar na leitura de hoje, que tem como tema o perigo mora do lado de dentro, baseado em Apocalipse capítulo 2, verso 18 até o verso 29. Vamos fazer esta leitura que está aí na tela para que você possa me acompanhar nesta leitura neste momento. Vamos juntos fazer essa leitura? Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva estas, são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dela. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi a autoridade de meu Pai. Também lhes darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça ao que o Espírito diz às igrejas. Se o Senhor manda seguir, seja feito até o fim. Jogo a rede ou vão pregar em terra firme ou alto mar.
possamos ter esta convicção no nosso cantar e principalmente no nosso viver, para que as circunstâncias da vida não sejam maiores do que nossa confiança na graça de nosso Senhor Jesus. O título do nosso encontro de hoje, do nosso manancial, O Perigo Mora no Lado de Dentro. O pastor Farley Monteiro Filho escreve esse texto que quero compartilhar agora. 7 igrejas da Ásia receberam cartas que expunham determinados problemas, enquanto algumas igrejas eram influenciadas negativamente pelo seu contexto. Em Tiatira, o perigo não vinha de fora, mas de dentro da própria igreja. Diferentemente dos crentes em Éfeso, a fé deles não esfriou, pelo contrário, a fé deles os levou à perseverança em meio às dificuldades. E mais, as últimas obras dele eram maiores do que as primeiras. Eles, porém, toleravam falsos ensinamentos. Verso 20. Jezabel liderava os crentes no afastamento das convicções do Evangelho e os levava para as heresias. A tolerância não era sadia e quem não pecava junto com ela pecava por omissão. Tiago 4,17. Diante disso, 2 instruções são dadas. Em primeiro lugar, Cristo exorta aos que estão em pecado junto àquela mulher a se arrependerem e mudarem sua conduta. Aos que não estavam envolvidos com aquele pecado, Cristo pede para que conserve o que há de bom e continue em fidelidade na vida cristã, evitando assim a imoralidade em todos os sentidos. A partir desse exemplo de Tiatira, o que você precisa abandonar e o que você precisa conservar. Faça 2 listas em uma mesma folha, separando essas 2 coisas e peça a Deus para identificar cada um dos pontos e o ajudar a colocar isso em prática. O que você precisa abandonar e o que você precisa conservar. Essa é uma excelente pergunta a você fazer neste momento. Muitas vezes nós, em nossas escolhas, conservamos hábitos, costumes, atitudes que até podem nos dar a sensação boa, pode lhe dar a boa sensação de fazer algo. Porém, devemos sempre nos perguntar se aquilo que está nos agradando agrada ao Senhor. Isso todo o tempo. Porque nosso Deus vê além do nosso próprio sentimento e das nossas próprias experiências. O que no início pode ser uma sensação boa, no fim pode se tornar uma experiência amarga. Ou aquilo que lhe incomoda e que você evita, muitas vezes você tem que olhar de frente para ver se Deus não está te preparando para tempos que virão. Não importa o que seja. Importa é que, antes de tudo, você tem em seu coração a prioridade de estabelecer o Senhor como prioridade da sua vida. E então saberá fazer as escolhas e identificar aquilo que agrada e não agrada ao Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida e entender que muitas vezes o perigo não está do lado de fora, mas está exatamente dentro de nós. Vamos mais uma vez louvar ao Senhor meditando nisto. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua
continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus. Mas sem duvidar, Mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua. Amém. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, mesmo em meio a este momento que nós estamos vivendo, que trazem as suas preocupações, as suas angústias, os seus temores, mas podemos confiar no Senhor nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Querido Senhor, agradeço a oportunidade desta manhã, a bênção de poder ler esta porção da sua palavra. Agradeço pela reflexão que o pastor Farley trouxe para que possamos refletir sobre as influências que existem ao nosso derredor e muitas vezes dentro de nós mesmos que permitimos fora da tua vontade, do teu querer. Ó Pai, nos ajude a podermos identificar sempre aquilo que não te agrada, a identificar de tal maneira que possamos não somente confessar o nosso pecado, mas também deixá-lo de lado, para que possamos estar sempre nas tuas mãos, porque sabemos que o Senhor tem e sempre terá o controle de todas as coisas. Agradeço, Senhor Deus, pelo cuidado conosco, agradeço a oportunidade deste dia na tua presença, e nos permita continuar na sua presença, fazendo a sua vontade, para que as pessoas vejam a tua graça. É no nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, conceder a você um sábado de paz e também domingo está chegando, o dia de estarmos em comunhão uns com os outros no corpo de Cristo, quer seja neste momento de pandemia, presencialmente ou online. Não deixe de participar, não deixe de fazer parte da vida da sua igreja. Faça a sua parte, tenho certeza que o Senhor estará abençoando sua vida, fazendo você suplantar todas as circunstâncias difíceis. Deus te abençoe. Até amanhã.